As Estações da Vida, de Jim Rohn. Os ciclos e estações da vida. Durante 6.000 anos da história e registro, os seres humanos entraram neste mundo, receberam instrução dos pais, instrução nas salas de aula e acumularam experiência de vida. Muitos estabeleceram para si mesmos objetivos ambiciosos e sonharam grandiosos sonhos. Mas até o dia em que soltaram o último suspiro, deixaram pouco para trás como prova de suas existências. Além de uma certidão de nascimento, uma inscrição na lápide e $500.000 em bens e serviços consumidos entre o início humilde e o fim pouco memorável. Livros foram escritos sobre as conquistas humanas, seminários são realizados sobre como alcançar o sucesso, e aqueles que já atingiram e abraçaram o sucesso compartilham de boa vontade suas ideias e descobertas com todos aqueles que os escutem. Para alguns, as riquezas terrenas são ganhas ao preço de amigos perdidos e famílias desmanchadas. Para outros, a fortuna permanece eternamente esquiva, enquanto as famílias permanecem precariamente intactas. Para a maioria, permanecemos eternamente em uma de duas categorias, ou pobres, procurando ficar ricos, ou ricos, procurando sempre redescobrir a felicidade que tínhamos enquanto éramos pobres. Este livro, uma condensação de ideias e observações adquiridas em um período de 4 décadas, tentará colocar a vida, seus fatos, objetivo, oportunidades e desafios em perspectiva. Não pretende ser um tratado instrutivo, como alcançar o sucesso ou como evitar o fracasso. Se a vida contivesse respostas tão precisas para perguntas tão antigas, certamente sua descoberta agora faria parte da história e cada um de nós estaria agora vivendo para desfrutar de nosso sucesso. Na verdade, aquilo que é a fórmula de sucesso para um levará à autodestruição de outro. Tão certo quanto o nosso Criador nos fez individualmente singulares, assim também Ele reservou para cada um de nós respostas individualmente singulares para o desafio da vida. É o objetivo deste livro, portanto, despertar dentro de cada um de nós o depósito de inspiração e respostas que jazem adormecidos onde estiveram desde que foram lá colocados na hora do nascimento, dentro do coração e mente de cada um de nós. Deixe-nos agora procurar descobrir nossas próprias respostas individuais aos próprios desafios individuais através da exploração dos ciclos e estações da vida. Capítulo 2. O efeito do meio ambiente sobre a circunstância. Todos nós, ricos ou pobres, jovens ou idosos, educados ou não tão educados, somos a soma total de todas aquelas pessoas e fatos que nos marcaram desde que entramos neste mundo. Cada pensamento que tivemos teve seu efeito sobre o que somos agora. Cada filme que assistimos teve seu efeito, cada livro ou revista que lemos teve seu efeito, cada programa de TV teve seu efeito, cada decepção, triunfo, dúvida, sonho e amor por alguém, todos tiveram seus efeitos. O que somos e o que temos, devagar trouxemos para nós mesmos. É uma tendência humana culpar alguém ou alguma outra coisa por nossa falta de progresso. Culpamos o governo, os competidores, os gerentes, a inflação, frequência de pagamentos e até o trânsito e o tempo por nossas condições. Estas pessoas e fatos que deixaram sua marca favorável ou desfavorável ficaram para trás. O que aconteceu, mesmo que tenha sido ontem, não tem mais alguma consequência, a menos que escolhamos que sim. O que é de grande importância é quem e o que deixa sua marca hoje, a cada dia pela frente. O que fomos é um fato estabelecido e imutável. O que poderemos ainda ser é uma oportunidade ilimitada e irrestrita. Portanto, não permita que a consciência de fracassos ou dificuldades passadas afetem adversamente suas possibilidades atuais e futuras. O maior valor do passado é a forma como o empregamos sabiamente no futuro. Deixe o passado ser de utilidade para tornar o futuro mais agradável e lucrativo. Para aqueles que aceitaram seriamente que merecem e alcançarão um dia a independência financeira, desde que cada um quebre o espelho retrovisor de sua vida e concentre-se no que vem pela frente. Deixe-os começar sua busca pela realização fazendo um inventário preciso das pessoas e circunstâncias que marcam atualmente suas vidas, pois é seu efeito que determinará o que está pela frente. Qual a abundância da próxima colheita que virá no próximo outono?
Algumas vezes podemos acumular uma mistura de pessoas e ambientes da vida que, se não forem alterados de alguma maneira, assegurarão que nosso futuro será exatamente igual ao nosso passado. O progresso humano positivo tem seu preço, pois com certeza cada ganho automaticamente produz uma perda ou sacrifício. Todos nós somos afetados de uma forma negativa por alguma coisa todos os dias. Um dos grandes desafios da vida é ter tanto a sabedoria para reconhecer estas fontes de negatividade, como a coragem para jogá-las para o lado, se necessário. Nenhum de nós beberia voluntariamente um copo de veneno letal se soubesse do que se tratava. Apesar disso, todos nós temos amigos, parentes ou colegas de trabalho cujo efeito sobre nós é tão letal quanto o copo de veneno. A diferença é que uma forma de veneno mata instantaneamente. Uma vez consumido, o corpo reluta, enfraquece e depois todas as funções fisiológicas cessam. Os outros venenos matam a esperança, a ambição, o entusiasmo e a sede de realizações. Os métodos são diferentes, mas o resultado final é o mesmo. Há pouca diferença entre uma pessoa que desistiu da vida e uma pessoa que desistiu da esperança. Há aqueles que rirão dos que leem livros úteis, porém há pouca diferença entre aqueles que não sabem ler e aqueles que não querem ler. O resultado nos dois casos é a ignorância. Há aqueles que não incentivarão os que buscam uma ocupação melhor, porém é essencial que cada um de nós identifique o que estamos destinados a fazer, se quisermos encontrar a verdadeira felicidade. Há aqueles que mostrarão desagrado para com os que estabelecem objetivos ambiciosos, porém sem objetivos não podem haver realizações, e sem realizações a vida será a mesma de sempre. Há aqueles que criarão boatos sobre aqueles que estão se dando bem na vida, porém não pode haver motivo de júbilo entre aqueles que estão fracassando. Há aqueles que chorarão pelos que se afastam em busca de uma vida melhor, porém devemos às vezes afastar-nos daqueles que têm o efeito de limitar-nos apesar das lágrimas. Há aqueles que odiarão os que progridem na vida, porém não pode haver muita felicidade na pobreza, nem pode haver amor entre aqueles que devem suportá-la. Uma das decepções da vida é que os amigos abandonarão aqueles que começam a mudar suas vidas para melhor. Porém, aqueles que ficam para trás dirão: ele esqueceu de nós, agora que está bem de vida. Os que aceitam sua mediocridade são os que escolhem ficar para trás. São quase sempre aqueles que passaram por cima de todos que desejariam retornar aos velhos amigos e abraçá-los com amizade e amor, sabendo que não ousam fazê-lo porque o despeito entre aqueles que ficam para trás não permite que isso aconteça. Geralmente é difícil parar no meio da vida com o objetivo de peneirar todos os detritos que juntamos através dos anos. Tendemos a acumular e apegar-nos a ideias que limitam nosso progresso. Nutrimos amizades, mesmo que estas amizades impeçam nosso crescimento pessoal. Permitimos-nos relações com pessoas cuja conversa prejudica e destrói nossa atitude diante da vida e das pessoas. Mantemos parceiros comerciais, embora estes parceiros nos ensinem práticas imorais, ilegais ou antiéticas. Aprendemos a pegar atalhos para aumentar os lucros, embora diminuindo a qualidade. De maneiras incontáveis, atravessamos a vida permitindo que pessoas e suas atitudes e ideias moldem nosso caráter. Pessoas cujas atitudes e ideias trouxeram pouco de progresso, produtividade ou felicidade para eles próprios. Por mais inaceitável que possa parecer, todos nós acumulamos pessoas, costumes, atitudes, hábitos, opiniões e filosofias que simplesmente não podemos manter se buscamos honestamente melhorar nossa vida. As amizades são verdadeiramente valiosas, mas a vida humana também o é. E será tolice diminuirmos nosso potencial porque tememos afastar um bom amigo. A reunião de alguns colegas de serviço para o almoço é comum, uma ocorrência cotidiana. Em uma hora podemos satisfazer nossa fome por comida, fofoca, ridículo e coordenação e condenar aqueles ausentes. Podemos repetir meias-verdades trazidas a nós através de ouvir dizer. Podemos reclamar do governo, da administração, dos colegas de trabalho, do trânsito, dos impostos, do tempo e do sistema, embora não façamos nada para produzir soluções. Mesmo se a conversa revelar realmente soluções, não fazemos esforços para comunicá-las àqueles que podem possivelmente implementá-las aceitando as coisas da forma em que estão.
Se quisermos realmente que nossas atitudes, resultados ou felicidade melhorem, devemos executar a disciplina dolorosa necessária para limpar o jardim de nossas vidas. Comer sozinho é melhor do que a associação com aqueles que mantêm uma conversa negativa. Cancelar o compromisso é melhor do que manter-o com aqueles que simplesmente vão desperdiçar nosso tempo. Mudar de conversa é melhor do que prolongar uma conversa destinada a depreciar alguém. Falar a verdade inteira e dolorosa é melhor do que a meia-verdade distorcida para nos fazer parecer que soa melhor. Dizer não é melhor do que dizer sim a alguma coisa que você não quer fazer ou alguém com quem você não quer estar. Ser firme é melhor do que ser gentil com aqueles com uma personalidade mordaz que não justifique a gentileza. A melhoria de nossas circunstâncias pessoais significa que devemos aprender a fazer o que os fracassados simplesmente não estão querendo fazer. Melhor do que muitos amigos errados são alguns amigos certos. Melhor do que alguns amigos errados é melhor não ter nenhum amigo. A vida é uma maneira de termos uma manobra delicada de seleção, rejeição, revisão e mudança. Cada pessoa que entra em nosso mundo traz uma contribuição ou uma destruição. Tentar ser sempre gentil é um convite a um infalível desastre. Aqueles com atitudes destruidoras, opiniões estranhas e conversas mordazes adoram buscar alguém gentil que os escute. Adoram despejar seu lixo verbal na fábrica mental de alguém que os escute. Um grande desafio na vida é que cada pessoa aprenda a arte de manter-se sempre em guarda na porta da sua mente. Examine cuidadosamente as credenciais e o valor daqueles que tentam entrar no local em que suas atitudes são formadas. As palavras, opiniões e comentários de outras pessoas estão constantemente marcando cada um de nós. Sutilmente, as conversas de melancolia, desespero, reclamação, condenação e crítica vão formando nosso estado de espírito temporário e nossa personalidade e caráter permanentes. Como um sábio já disse, uma cara feia não surge por acaso, é o resultado de pensamentos feios. Pais bem-intencionados, mas mal orientados, com frequência dizem aos filhos que eles são maus, desobedientes, egoístas ou tímidos. Os professores, através de suas ações ou expressões, às vezes informam aos pais que o filho é lento, não cooperativo ou mau aluno. Em nossa infância, todos nós somos submetidos a observações impossíveis de pessoas inconscientes de que aquelas mesmas palavras estavam formando o nosso caráter. Quando nos tornamos adultos, parecemos tender à associação com pessoas mais parecidas conosco. Os fracos atraem os fracos. Os pobres sentem-se melhor com os pobres. Os bem-sucedidos são atraídos para os bem-sucedidos. As pessoas com visões e atitudes otimistas selecionam pessoas de seu próprio tipo. O que nos tornamos determina em grande parte o tipo de pessoas, fatos, livros e estilo de vida que selecionamos. Se os seres humanos forem realmente mudar suas condições financeiras e pessoais de um nível para outro acima, devemos aceitar o fato de que tal progresso deve consistir em fazer e também em desfazer. Muitos dos fatos e pessoas que nos influenciam atualmente devem ser sacrificados. As fontes de dúvida, preocupação, negatividade, ganância e egoísmo devem ser eliminadas, pois enquanto essa influência permanecer, a mudança provavelmente não ocorrerá. Aqueles que tentam mudar a si mesmos ou suas circunstâncias sem romper as âncoras mentais que eles amarraram a si mesmos vão tornar esta tarefa quase impossível. Desfazer o passado já é bastante difícil por si só. Mesmo sem aqueles que, com a sua conversa, observações ou atitudes, continuam a puxar-nos de volta para aquilo que estamos tentando deixar para trás. Imagine um homem ou mulher que esteja constantemente tentando equilibrar seu orçamento, pagando apenas uma parte de suas dívidas, comprando as roupas em liquidação, economizando alguns centavos na compra de 1 quilo de feijão e um número infindável de outras coisas que a pessoa deve fazer quando não consegue ganhar dinheiro suficiente. Finalmente surge o dia em que a pessoa combina a mistura certa da raiva, frustração, humilhação, confiança, determinação e coragem para dizer: nunca mais. Sua decisão de mudar a si mesma e a sua situação é inabalável. Passe então a ler os livros certos, a vestir-se da maneira correta, a pensar nas coisas certas e a frequentar os lugares certos. Sua vida está dedicada à mudança das coisas para melhor. Apesar deste novo estímulo, determinação e esforço, imagine as oportunidades de sucesso quando este homem ou mulher deve voltar no final do dia
para aqueles cujas vozes soam em desaprovação, ridículo e dúvida exagerada. Parece que sempre haverá o cunhado negativo que está sempre lá para dizer: para alguém que andava sempre sem dinheiro, você certamente está montando um belo espetáculo, boa sorte. Estar sujeito tanto à nossa nova determinação de ter sucesso, assim como àqueles próximos a nós, cujas palavras fazem nos lembrar de um passado não produtivo, é como estar em um elevador mental. Damos um impulso para cima com nossos pensamentos e ações, mas alguma pessoa inconsideradamente continua a apertar o botão para descer, trazendo-nos de volta ao ponto onde iniciamos mentalmente. Nossa nova confiança com rapidez dá lugar à velha dúvida, nossas novas ações são dominadas pelos antigos temores e finalmente podemos retornar uma vez mais para aquele tipo de pensamento que coloca as pessoas ajoelhadas em termos mentais e financeiros. Ao nos trazer de volta do nosso mundo dos sonhos, ambição e realizações com suas opiniões bem intencionadas, mas destrutivas, nossos amigos comemoram convidando-nos para a festa de sexta-feira à noite, onde uma vez mais seremos ativos participantes das piadas, sarcasmo e fofocas daqueles contentes com sua própria mediocridade. Ao trocar nossos sonhos de uma vida nova pela aceitação das velhas coisas, fazemos a transição silenciosa para nunca mais tentar, planejar, sonhar, explorar ou realizar. O valor de cercar-se dos amigos certos é incomensuravelmente fantástico. O perigo de cercar-se de amigos errados pode ser devastador. Talvez um bom tema possa ser amizade na proporção do crescimento pessoal correto a partir daquela amizade. E, finalmente, esteja ciente de que os amigos certos não devem ser equacionados àqueles com mais dinheiro. O que tem importância são as atitudes, a consciência e outras virtudes humanas positivas dos amigos que selecionamos. Nem todas as pessoas pobres são amigos ruins, e nem todos os amigos ricos têm um efeito enriquecedor em nossas vidas. Analise cuidadosamente os amigos que você tem, não seus bens ou realizações. Ao analisar nossos amigos a partir de ambas as extremidades do espectro financeiro, podemos descobrir vários dos amigos ricos, assim como pobres, com os quais não podemos mais nos permitir um relacionamento. O valor das atitudes. Independente da religião ou inclinações intelectuais, é difícil não acreditar que os seres humanos, de alguma maneira, encaixam-se em um grandioso sistema governado por uma força que poucos de nós, se algum, conseguem entender. Estou pessoalmente convencido de que o homem veio de algum lugar, que sua inteligência existia em algum outro lugar antes de vir para esta terra. Acredito que sua inteligência individual, sua própria existência viveu em algum outro lugar, crescendo, aprendendo, tentando, fracassando e vencendo, mas sempre crescendo. Nossos cerca de 70 anos nesta esfera terrestre não é mais que um mero degrau em algum plano metódico de progressão eterna, onde devemos de alguma forma progredir em uma vida para seguir ou recuar e observar aqueles que amamos, que progrediram em vez de recuar, passar por nós em direção a uma nova consciência e um entendimento mais profundo das coisas. Talvez seja isso que o inferno e a condenação eterna possam ser. Imagine a agonia pessoal com a descoberta de que estávamos realmente sendo testados, sem termos consciência disso e em troca de um crescimento pessoal duradouro, uma consciência mais profunda, um novo entendimento, nós, em vez disso, escolhêssemos a promiscuidade, a ociosidade, a crítica e a embriaguez. E para aqueles que mais amamos nesta terra, que escolheram os benefícios mais duradouros neste campo de provas terrestre, seu progresso ocorre diante de nossos olhos e somos deixados para trás, incapazes de fazer alguma coisa agora para acompanhar. Nossa condenação eterna é a consciência do valor do amor, da honestidade e daquelas outras virtudes humanas positivas, e de que nossos entes queridos que as possuem deverão agora estar sempre um passo adiante em seu progresso eterno.
Contudo, não podemos mais falar, tocar, beijar, expressar emoções, mas devemos sempre ter consciência de sua existência, embora eles não tenham consciência da nossa. À medida que li, ponderei e especulei sobre as pessoas, seus feitos e seu destino, tornei-me mais intensamente convencido de que nosso destino natural é crescer, vencer, prosperar e encontrar a felicidade enquanto estamos aqui, em um país onde existem oportunidades em abundância. Está dentro do alcance de qualquer ser humano encontrar dentro de sua própria vida uma realização pessoal do melhor de tudo que existe, inclusive a riqueza pessoal. Contrariamente ao ensinamento de algumas religiões, a riqueza não é um mal, a pobreza é um mal, pois a pobreza, exceto em exceções extremas, reprime os indivíduos ou grupos de indivíduos que escolheram não usar seus talentos individuais. Eles escolheram, pelo contrário, deixar que aqueles que descobriram e usaram o talento deles tomassem a responsabilidade sobre eles. Estou ciente de que os líderes espirituais dizem que os humildes herdarão a terra, mas onde também está dito que para ser humilde você também deve ser pobre. Isto é uma completa insensatez. Essa é uma forma grosseira de racionalização usada pelos indolentes e medíocres para justificar sua falta voluntária de progresso humano. E em indolentes e medíocres incluo claramente aqueles que desistiram diante da dificuldade, mesmo que uma dificuldade extrema. Aqueles que deixam de comprometer-se totalmente a qualquer causa, vocação ou ocupação, e mais definidamente incluo aqueles que nunca sequer tentaram progredir em sua situação na vida através de esforço. Imagine Washington decidindo não tentar porque a situação parecia ruim na outra margem do rio Delaware. Imagine Lincoln desistindo porque atrapalhou-se como soldado, fracassou como negociante ou foi cabalmente derrotado nas urnas pelos colegas. Imagine John Kennedy decidindo não ir para a Lua, fazer dos Estados Unidos os primeiros, tanto aos nossos olhos quanto aos olhos do resto do mundo. E imagine, se puder, um mundo sem a contribuição destes e de outros grandes homens que superaram a adversidade com talento, desejo e total determinação para deixar para trás um mundo ligeiramente melhor do que encontraram. No caso de não ter deixado este ponto claro, saiba-se aqui e agora que Deus, ou seja qual for a força por trás de nossa existência, não pretendia que nós falhássemos ou vagássemos na pobreza, autopiedade, automartírio ou mediocridade de qualquer forma. Este não é o desígnio principal para o homem. Ele é abençoado com todas as matérias-primas necessárias para o progresso, tal como a imaginação, as ideias, a inspiração e a capacidade intelectual não desenvolvida. E essa capacidade não tem qualquer limitação. A única limitação colocada sobre nossas capacidades é nossa inabilidade de reconhecer facilmente nossa natureza ilimitada. É preciso esforço para uma conscientização de nossas capacidades atordoantes e sem limites. É preciso esforço para alcançar o entusiasmo por uma causa ou uma ocupação. É preciso esforço para continuar quando nossos resultados, assim como nossos amigos, nos dizem para desistir de tentar. É preciso esforço para sentirmos-nos bem com tudo o que acontece, as alegrias e as tristezas da vida. É preciso esforço também para aprendermos a amar a nós mesmos acima de todos os outros, especialmente quando estamos tão conscientes de nossos fracassos, dúvidas e tragédias. Entretanto, não é preciso esforço para fracassar. É necessário pouco mais que uma atitude gradualmente deteriorante sobre nosso presente, nosso futuro e sobre nós mesmos. É irônico que uma das poucas coisas desta vida sobre a qual temos total controle sejam nossas próprias atitudes. E, no entanto, a maioria de nós vive a vida inteira comportando-se como se não tivesse qualquer tipo de controle. Através de nossa atitude, decidimos ler ou não ler. Através de nossa atitude, decidimos tentar ou desistir. Através de nossa atitude, culpamos nós próprios por nossos fracassos ou, imprudentemente, culpamos outros.
Nossa atitude determina se devemos amar ou odiar, dizer a verdade ou mentir, agir ou adiar, avançar ou retroceder. E através de nossa própria atitude, nós, e somente nós, decidimos realmente se vamos vencer ou fracassar. É incrivelmente extraordinário que um Deus que tenha criado o complexo e imenso universo, tenha criado a raça humana e tenha dado aos seres humanos o livre arbítrio que os deixasse escolher suas próprias realizações ou sua própria destruição. Este estranho, mais onisciente Deus deu-nos uma esfera delicadamente equilibrada chamada Terra, e sobre ela colocou o homem inteligente que iria desenvolvê-la ou destruí-la. É tremendamente fascinante que Deus deixasse os dois projetos, a Terra e os seres humanos, inacabados. Ele não construiu pontes através dos rios e riachos. Ele deixou os quadros sem a pintura, as canções sem o cantar, os livros sem a escrita e o espaço inexplorado. Para a realização destas coisas, Deus criou o ser humano inacabado, que, dentro de seu coração e mente, tem a capacidade de fazer todas estas coisas a mais, dependendo de sua própria escolha. A atitude determina a escolha, e a escolha determina os resultados. Tudo o que somos e tudo o que podemos ser realmente vai depender de nós. Neste mesmo momento, enquanto você lê estas palavras, sua atitude determinou o que você é. Seu entusiasmo, intensidade, fé em si próprio, paciência consigo e com os outros e a emoção infantil sobre seu futuro ilimitado é um resultado dessa simples palavra, atitude. O trabalho de Deus está acabado, mas o trabalho de criar seu futuro melhor apenas começou. Pois enquanto você continuar a respirar, você tem a oportunidade de terminar esse trabalho e, ao fazer isso, complete o trabalho que Deus deixou inacabado para a Terra e para si próprio. Nos ciclos e estações da vida, a atitude é tudo. Capítulo 4. O constante e previsível padrão de mudança. A maré sobe e depois recua. O sol nasce, dando a luz, e depois se põe, trazendo a escuridão. A seca flagela os campos de cultivo do mundo, seguida por chuva em abundância. No dia de hoje, quase sufocamos com o intenso calor do sol de agosto e longo nos agasalhamos contra o penetrante frio da tempestade de inverno. A prosperidade traz oportunidades e recompensas abundantes, mas as retirará em uma época futura quando confrontada com um clima de negócios em declínio. O sorriso dá lugar à lágrima, assim como a alegria à tristeza e o júbilo à tragédia. Amigos próximos tornam-se inimigos que se odeiam. As armas e o derramamento de sangue da guerra são seguidos pela tranquilidade de uma paz temporária. Para cada um de nós, existente nesta esfera giratória azul e branca chamada Terra, a confiança é substituída com o passar do tempo pela dúvida, a paciência é substituída pela tensão, a espera pelo tédio e a realização pela desilusão. À medida que a roda da vida continua sua rotação constante, todas as emoções humanas aparecem, desaparecem e aparecem novamente. Sentamos atônitos num papel de espectadores, à medida que uma geração que vive na moralidade torna-se uma geração imoral, dando-nos motivo de predizer o fim do mundo, como fizeram nossos antepassados quando confrontados com o mesmo dilema gerações antes. As confrontações, decepções e desafios da vida são tratados por cada geração como se elas fossem as primeiras a experimentar tais fatos, quando na verdade os anos antes de Cristo presenciaram as mesmas ocorrências aparecerem e desaparecerem. Para todos nós, o único fator constante na vida são nossos sentimentos e atitudes com relação à vida. Um grande desafio enfrentado por todos nós é que aprendemos a experimentar a mudança dos ciclos da vida sem sermos modificados por eles. Fazer um esforço constante e consciente para nosso próprio desenvolvimento diante das circunstâncias em mutação é assegurar uma tolerância aos invernos dos fatos da vida e permitir a nós mesmos desfrutar completamente das bênçãos da colheita da vida quando chegar o outono. Primavera, tempo de aproveitar a oportunidade, a amizade, o amor, as ideias. Capítulo 5. A primavera. Após a turbulência do inverno vem a estação da atividade e da oportunidade chamada primavera. É a estação de entrada nos campos férteis da vida com a semente, o conhecimento, o compromisso e esforço determinado.
Não é época de hesitar ou ponderar sobre a possibilidade de fracasso. Tolo é aquele que deixa a primavera passar enquanto insiste na memória da colheita bem-sucedida do outono passado ou o fracasso da colheita do último outono, apesar dos esforços maciços da última primavera. É uma característica natural da primavera apresentar-se sempre de maneira bastante efêmera, ou então embalar-nos para a inatividade com sua beleza abundante. Não pare demasiado para impregnar-se do aroma das flores desabrochando, para que não acorde e descubra que a primavera passou e suas sementes ainda continuam em sua saca. A primavera não se importa que você plante ou durma, nem se importa que você plante escasso ou abundantemente. Não se importa que você plante o grão fértil do trigo ou sementes de erva daninha. Nem a primavera, nem o solo, o sol ou outros elementos vão importar-se se você deixar de plantar. Ela irá apresentar-se meramente como a época de aproveitar. A primavera não o aconselhará a plantar, nem o avisará das consequências de não plantar. A primavera não tem emoções para o lavrador do solo. Foi Deus que deu a você a sabedoria para levantar-se de sua cadeira confortável e ir para os campos na estação certa. Para o marido, pai, esposa, mãe ou homem de negócios ou mulher empreendedora, a primavera vem em forma de oportunidade para inscrever-se em um curso ou para ter uma conversa com alguém no momento adequado, para ter coragem de mudar de ocupação ou residência, ou talvez até para mudar sua opinião sobre algo ou alguém. A primavera da vida manifesta-se esporadicamente. Não deixe que a primavera passe enquanto você fica sentado ocioso, contemplando o rigor do inverno passado da vida. Com a inteligência, a sabedoria e o livre-arbítrio concedidos a nós enquanto seres humanos, exercite a disciplina de plantar, apesar das pedras, ervas daninhas ou outros obstáculos diante de nós. As pedras, ervas daninhas e espinhos do mundo não podem destruir todas as suas sementes se você plantar de maneira bastante inteligente e sólida. Para bem aproveitar a primavera, livre-se de todas as ervas daninhas e pedras do seu solo, disfarçados como as opiniões das pessoas ao seu redor, sob a forma de preocupação, dúvida ou pessimismo. É o fertilizante da fé e do entusiasmo que irá derrotar as piores formas de insetos e ervas daninhas. Não escute os portadores de palavras desanimadoras, aqueles que fariam você descansar com eles durante a estação de trabalho da primavera. Eles encontrarão a si próprios à míngua no próximo outono e inverno, ou implorando para aqueles que reconhecem a primavera como uma oportunidade passageira de trabalho e que deixam o lazer para outra estação. A essência da primavera é a fé entrelaçada aos fios do esforço humano maciço. A primavera é o ar fresco da nova oportunidade entre as nuvens do inverno em dispersão. A primavera é a época de entrar nos campos vazios e desolados oferecidos a nós como uma nova oportunidade. Quando entramos nestes campos, vemos nos campos ao redor as flores viçosas da natureza, as margaridas e outros milagres da natureza que Deus plantou, fazendo-nos lembrar agora de que a natureza cumpre suas promessas. O milagre das estações já se manifesta, pois a mesma neve que nos levou a buscar aquecimento durante o inverno também cobriu as plantações da natureza que existem agora diante de nossos olhos. Despenda seu esforço agora, suas reclamações, sem dúvidas, sem pessimismo e sem autopiedade quanto ao rigor do inverno das suas circunstâncias. As margaridas reclamaram do mesmo frio e dos mesmos ventos? Não fizeram. Contudo, elas existem como um lembrete, ou uma ameaça ou uma promessa. Os lírios escondem-se sob o abrigo da terra por medo de uma volta inesperada do inverno, ou eles fecham-se por medo de insetos e ervas daninhas de verão. As margaridas ou os lírios do campo da natureza dão desculpas, mentem ou arrastam a existência? Eles estão lá porque suportaram as condições e colocaram de lado os obstáculos sazonais das pedras e do solo endurecido, e assim também você deve fazer se deseja que sua vida floresça. O mesmo Deus que deu a vida, significado e oportunidade às plantações da natureza oferece a você agora as mesmas bênçãos. Você pode dizer que é menos que um lírio ou uma margarida? Eles têm um cérebro, visão ou arbítrio? Eles conversam uns com os outros para compartilhar ideias? A primavera simplesmente diz: aqui estou eu. A primavera envia sua vida e seu calor.
envia-nos mensagens constantes sobre sua chegada. O tordo, os esquilos, a volta das andorinhas e as amoras silvestres para aqueles que estão com os celeiros vazios. A primavera dá um sorriso para aqueles que respondem à sua chegada e uma lágrima para aqueles que se sentam ou que apenas tentam pela metade. Alguns vão trabalhar só um pouco, o suficiente para darem-se desculpas pelos escassos resultados do próximo outono. Alguns vão pescar, jogar, dormir ou deitar entre as flores silvestres. Alguns vão plantar indiscriminadamente, rápido demais, sem levar o tempo necessário para produzir ao nível de suas capacidades ou inteligência. Alguns vão confiar somente no Deus que produziu as flores silvestres, esquecendo-se da advertência: a fé sem trabalho morre. O calor, o sol e os campos férteis da primavera são apenas parte da fórmula para a realização. O catalisador que produz o resultado final é o esforço humano intenso, honesto e consistente, e aqui encontra-se o problema. Como seres humanos, recebemos a liberdade de ação, o direito de escolher, o direito de usar a disciplina ou não usá-la, a escolha de agir com coragem ou encolher-se por medo, a escolha de pensar ou responder pela força do hábito. Quando temos o livre arbítrio, o que ocorre com muita frequência é que escolhemos o descanso ou o esforço pela metade, ou então escolhemos uma desculpa oportuna. Às vezes decidimos ficar dentro de casa pelo conforto ou ficar à beira do riacho em vez de ir para o campo, sabendo que a inteligência que nos deixa realizar bem também vai nos deixar repousar bem, ou desculpar-nos bem ou colocar a culpa nas condições de forma adequada. Acima de tudo, o dom da inteligência humana e a liberdade de escolha que a acompanha não é uma bênção, mas uma maldição, pois permite até que enganemos e mintamos para nós mesmos, que é o peso da ignorância. Escolha a ação, não o descanso. Escolha a verdade, não a fantasia. Escolha um sorriso, não uma cara feia. Escolha o amor, não a animosidade. Escolha o que há de bom na vida em todas as coisas e escolha a oportunidade, assim como o trabalho, quando a primavera sorri em sua vida. Muito do esforço e da oportunidade da primavera encontra-se na extensão e no grau de nossa fé. A vida não oferece qualquer garantia de que o plantio das sementes vai produzir a colheita das plantações. Temos somente as experiências demonstradas de outros para copiar. As tempestades da vida poderiam anular nossos esforços dispendidos nos campos da oportunidade. Mas a falta de esforços durante a primavera vai assegurar a falta de resultados durante o outono. A fé, além disso, nos fornece uma lei irrevogável ordenada no céu que nos garante que para cada esforço humano disciplinado receberemos uma recompensa múltipla. Para cada punhado de sementes plantadas, um alqueire colhido. Para cada boa ideia oferecida a outro, muitas nos serão oferecidas em retorno. Para cada ato de fé demonstrado, uma multiplicidade de recompensas. Para cada ato de amor concedido, uma vida de amor em retorno. Para cada semente de incentivo outorgada ao outro, um acúmulo do esforço honesto despendido durante a primavera, uma hora de descanso honesto no outono. Para cada ano de paciência e aceitação dispensado ao outro, um retorno de paciência por parte do outro quando nossos próprios atos forem motivo de decepção. A promessa da primavera é que, na medida em que semeamos, deveremos também colher. Semeie mentiras, colha mentiras. Semeie a ganância, colha a pobreza. Semeie a inatividade, colha um celeiro vazio. Escolha a protelação e certamente o gigante, ainda criança, crescerá e vai transformar-se em um monstro que tornará ineficaz sua ação futura. O ato de plantar durante a brisa cálida da primavera requer que exerçamos a dor da disciplina humana, e não estarmos dispostos a fazer isso assegura que no próximo outono deveremos, com certeza, sentir a dor maior do arrependimento. A diferença é que a dor da disciplina pesa gramas e a dor do arrependimento pesa toneladas. Devemos plantar durante a primavera da vida ou então implorar aos outros durante o outono. Um grão de milho reproduz sua própria espécie. Uma semente de dúvida, medo ou desconfiança colocada na mente também reproduz sua própria espécie. Tão certo quanto o solo devolve aquilo que colocamos nele, assim também a mente do homem devolve, em condições humanas, aquilo que colocamos nela pela escolha do pensamento humano.
O preço ou esforço de ter pensamentos de amor, prosperidade ou autoconfiança não é maior do que o preço pago aos pensamentos de ódio, pobreza ou falta de confiança em si próprio. Somente as recompensas são diferentes. Cada dia nos é concedido como uma nova estação de primavera. Os pensamentos, atos, sonhos e esforços de hoje trarão a colheita de amanhã. Negligenciar a oportunidade oferecida a nós hoje é adiar nosso futuro melhor. Não use o hoje para reviver mentalmente o ontem ou para esperar a chegada do amanhã, pois o amanhã, quando chegar, será chamado de hoje. Não haverá um dia melhor, nem oportunidade melhor, nem melhor primavera ou tempo melhor para começar do que o momento atual. Aproveite os momentos à medida que você os encontra e molde-os para seu próprio futuro melhor. A protelação de hoje certamente será o arrependimento de amanhã. Para alguns, o aparecimento da primavera é época de grande dificuldade. Talvez devido à nossa própria negligência ou inatividade de estações passadas, encontramos nosso celeiro e nossos estômagos vazios. Nossa necessidade de alimento ou de dinheiro não é para o próximo outono, mas sim para agora. As vozes daqueles que amamos ecoam suas necessidades trazidas por nossa falta de esforço aos resultados, e seus olhos afastam-se de nós para que não possamos detectar a vergonha e a decepção espelhadas neles. Em circunstâncias como estas, frequentemente tendemos a esquecer que as estações não vão acelerar nem diminuir a marcha por causa de nossas necessidades. A primavera vai simplesmente aparecer, mas não esperará nem transformará a semente em colheita. Como sempre, a semente e também nossas necessidades devem esperar a mudança das estações. Não podemos pedir um adiantamento para a natureza. Talento, necessidade, desejo e oração não têm sentido para aqueles que sofrem as consequências dolorosas da negligência passada. E com estômagos vazios, celeiro vazio e grande arrependimento, devemos entrar nos campos durante esta primavera. Pois negligenciar mais uma vez devido a nossas condições humilhantes é assegurar uma continuação das atuais condições. Finalmente, torne-se sábio o suficiente para reconhecer os vilumbres tímidos das primaveras da vida que se manifestam a cada dia. A oportunidade de ouvir as palavras daqueles mais sábios do que nós, a oportunidade de colocar uma criança em seu colo, a oportunidade de caminhar na praia com alguém que você ama, a oportunidade de absorver o valor de um bom livro, a oportunidade de falar coisas boas de alguém quando o hábito induz você a encontrar defeitos, a oportunidade de observar os beija-flores ou as flores, uma borboleta no desempenho de seu surpreendente milagre. Aproveite a oportunidade pouco frequente de não fazer nada para variar, ou alguma coisa para variar. Obrigue-se a desligar a televisão e aproveite a oportunidade de ter uma conversa em família ou desfrute do silêncio. A oportunidade está à nossa volta, aparecendo e desaparecendo rapidamente, deixando para trás boas lembranças para aqueles que responderam à sua aparição, ou arrependimento para aqueles que, na época, estavam ocupados demais para se preocuparem. A vida é verdadeiramente um constante início, uma constante oportunidade, uma constante primavera. Precisamos apenas aprender a olhar a vida de novo como fazíamos quando crianças, deixando a fascinação e a curiosidade darem-nos um motivo agradável para olharmos pela segunda vez, em vez de torná-la como certa. A ventura, a felicidade e a paz de espírito estão à espera daqueles que aprendem a procurar um miraculoso oculto em meio ao comum. A mistura singular do sol, solo e semente na primavera das estações trará resultados miraculosos e previsíveis para aqueles que aprendem a tirar total e completo proveito da primavera. Verão. Época de proteger e nutrir. Verão. O sucesso na vida não é um assunto fácil. Também não é coisa fácil para a semente empurrar o solo em sua busca para encontrar a luz e as substâncias químicas provindas do ar que lhes fornecem saúde. O progresso, em qualquer forma, e a felicidade ou sucesso, em qualquer forma, requerem esforço constante, pois existem obstáculos que podem desanimar o fraco e o não merecedor. Supere um obstáculo na vida e outro aparecerá para preencher o vazio. A vida é projetada para ser uma história de realizações apesar da adversidade.
e não na ausência da adversidade, pois sem a adversidade a realização não poderia existir. Não culpe os problemas e os desafios da vida por sua condição humilde. A semente reclama das pedras quando ela deve passar por cima, por baixo, ao redor delas ou atravessá-las? Existiria alguma vida digna na Terra se todas as vidas fossem render-se assim que confrontadas com a dificuldade? A constante e implacável tração da vida é para baixo, dando motivo para decepção, desespero e desânimo. Sempre haverá motivo para desistir, sempre deverá haver motivo para reclamação, mas coloque-se a reclamar e você contribuirá para a atração da vida para baixo. A única coisa automática na vida são as ervas daninhas e os insetos. Eles não precisam ser plantados nem cuidados. A base de suas existências está em alimentarem-se e sobreviverem dos bons esforços daqueles que trabalham. O verão da vida é época de proteger, época de esforço diário e constante para prevenir-se contra os insetos intrometidos e as ervas nocivas. A primavera é a época para a criação de coisas de valor, e estas coisas necessitam da estação do verão para crescer e ganhar forças para que possam produzir resultado no próximo outono. O fim da primavera não pode trazer um fim para o esforço humano. Um esforço termina e outro permanece ainda por começar. Quando o esforço cessa, quando a negligência parece assustadora, o crescimento dá lugar à estagnação e decadência. Os insetos e ervas daninhas da vida existem para testar a vontade humana para vencer e o mérito do ser humano para as recompensas valiosas da vida. Desenvolva a consciência e a aceitação do fato de que todo bem será atacado. É a forma da natureza qualificar aqueles que são merecedores e aqueles que não são. As ervas daninhas da vida destinam-se a transformar a confiança em dúvida, a verdade em suspeita, a paciência em impaciência e o esforço em protelação, preocupação e posterior derrota. Não despenda tempo valioso argumentando com a natureza. As ervas daninhas, os insetos, as pedras e as tempestades da vida vão rir daqueles que perdem tempo para acusá-los rancorosamente de serem injustos. Injustos, sim, mas com frequência com aqueles que procuram alguma coisa por nada ou que buscam as recompensas da vida sem pagar o preço de travar batalha contra obstáculos através do aumento de atividade e determinação. Não desperdice tempo caçando os pássaros que tentam bicar suas sementes ou os insetos que tentam devorar sua próxima colheita. Para aqueles que fazem esforços diligentes para plantar, proteger e preservar, não há pássaros, insetos ou outros obstáculos suficientes para destruir todos os esforços da primavera passada. Aprenda a aceitar a existência perpétua da negatividade. E aprenda também que a negatividade sempre cede diante do esforço humano constante conjugado com a fé e a atitude humana em constante crescimento. Está escrito que, na medida em que você semeia, você também deverá colher. Mas apenas quando combinar os esforços de semear com o esforço mental de acreditar e o esforço físico da atenção constante para as coisas de valor. Sorria para a adversidade e haja rapidamente para eliminá-la. Espere a adversidade, pois com certeza ela surgirá. Seja grato à adversidade, pois ela força o espírito humano a crescer, pois certamente o caráter humano é formado não na ausência de dificuldade, mas em nossa resposta à dificuldade. Todas as coisas, até mesmo a adversidade, têm seu propósito valioso. Nós dois, eu, o escritor deste livro, e você, o leitor deste livro, vivemos em um mundo de causas e consequências. A colheita, que é a nossa vida da forma que a vivemos agora, é o resultado das sementes plantadas em uma época anterior. Nós mesmos plantamos algumas das sementes através dos hábitos inabaláveis. Outras foram plantadas para nós por nossos pais, professores e outras pessoas bem intencionadas, mas com frequência enganadas, cujos hábitos com raciocínio incorreto foram passados para nós. Em qualquer caso, nossas atuais atitudes, finanças, ambiente, estilo de vida e nossa visão sobre nossas possibilidades futuras são chamadas circunstâncias. E para mudar as circunstâncias, devemos mudar a causa destas circunstâncias, que somos nós próprios. Devemos mudar nossos hábitos, atitudes, opiniões e frequentemente nossa ocupação, residência e até amigos, se realmente quisermos mudar nossas circunstâncias. Um homem visita a loja de um jardineiro e, sem pensar ou perguntar, seleciona o que parece ser uma planta bonita que ele compra. Leva para casa e planta no solo do seu jardim.
Meses depois, ele descobre que a planta cresceu, atingiu a maturidade e agora floresceu em uma forte bougainville, a qual ele é alérgico. Seria tolice desejar agora que a planta fosse uma rosa ou uma tulipa. As circunstâncias não vão mudar porque ele não gosta do resultado. Ele mesmo é a causa dos olhos lacrimosos e do nariz fungando. Este é o caso também da pessoa que vive em meio à mediocridade. O fato das sementes que causaram esta condição terem sido colocadas no solo da vida por ele mesmo ou por outra pessoa não tem importância. É tolice acusar outro, sentir pena de si próprio ou continuar a racionalizar ou a inventar desculpas. O importante é um ataque eficaz, voluntário e maciço para a mudança das causas. Direcione seu pensamento, conversa e atenção total a isto se você deseja mudar as condições. Concentre uma boa parte de suas horas ociosas em seu autodesenvolvimento ao planejar mais, ler mais e investir mais. Invista seu tempo em projetos proveitosos. Invista seus pensamentos em um objetivo respeitável. Invista seus talentos em uma ocupação digna. Invista sua afeição em um receptor condigno e finalmente reserve seu maior respeito para si mesmo, pois é essa imagem o que você percebe ser que determina a qualidade da sua vida. Vamos encarar os fatos. As pessoas e os fatos vão continuar a ferir e decepcionar você. Entre as pessoas que estarão aquelas que você mais gosta, assim como as que você menos conhece. Raramente a intenção delas é magoar você de propósito, mas exatamente uma série de situações, a maioria fora de seu controle, farão com que elas ajam, falem ou pensem de formas que podem ter um efeito adverso sobre você, seus sentimentos e emoções atuais e sobre a maneira que sua vida se desenrola. Tem sido desta forma através dos 6.000 anos da história em registro e no que se refere à sua dor e pesar, não é a primeira vez que um ser humano foi profundamente magoado pelas ações inadequadas de outro. A única maneira de evitar ser marcado pela vida, tanto pelo bem quanto pelo mal, é afastar-se da sociedade, e mesmo assim você vai decepcionar-se e suas conjecturas sobre o que você está acontecendo lá fora vão perseguir e magoar você. Sabendo disto, há apenas uma solução que servirá de apoio quando as pessoas e os fatos o magoarem, e esta é aprender a trabalhar com mais afinco em seu próprio crescimento pessoal do que em qualquer outra coisa. Já que você não pode controlar o clima, o trânsito, a pessoa que você ama, seus vizinhos ou seu chefe, então você precisa aprender a controlar você, a pessoa cujas respostas às dificuldades da vida realmente contam. Não duvide de si mesmo, pois onde reside a dúvida não há espaço para a confiança. Não negligencie a si próprio, pois com a negligência vem a perda. Não imagine que você é menos do que é, nem mais do que é, mas procure sempre tornar-se tudo de que é capaz. Não se deixe tornar arrogante ou rude, pois ambas são características adotadas por aqueles que procuram encobrir suas fraquezas. Não desperdice tempo lamentando o passado, mas invista esse tempo sabiamente em preparar um futuro melhor. Você é uma semente fértil do Criador de todas as coisas, destinado não a permanecer latente, mas a brotar do solo chamado vida e crescer para cima em direção a horizontes ilimitados, superando todos os obstáculos do processo. É seu destino nutrir seus talentos e realizar tudo aquilo para o qual acredita estar à altura. Amar mais, prever mais, superar mais, planejar mais, atrair mais e aproveitar mais do que você imaginou ser possível. Este é o padrão de vida à espera de sua decisão mental e de sua mão estendida. Você está merecendo, você está se tornando e você vencerá. O outono, época de colher os frutos de nosso trabalho da primavera. Outono. Lin Yutang fala: eu gosto da primavera, mas é jovem demais. Gosto do verão, mas é orgulhoso demais. Assim, acima de tudo, prefiro o outono, pois suas folhas são amareladas, seu tom mais suave, suas cores mais ricas, e ele tinge-se um pouco com a tristeza. Suas riquezas douradas falam não da inocência da primavera, nem da força do verão, mas da suavidade e sabedoria majestosa da idade que se aproxima. Ele conhece as limitações da vida e está contente.
O outono é a época de júbilo e também a época de explorar a consciência. Para aqueles que plantaram em abundância na primavera e que lutaram contra os insetos, ervas daninhas e o clima do verão, o outono pode trazer recompensas que dão motivo de alegria. Para aqueles que assistiram à chegada e à partida da primavera e que fizeram pouco esforço para tirar proveito de seu domínio quase momentâneo, o outono pode ser uma época de inquietação, época de ansiedade, época de grande arrependimento. É no outono que descobrimos se o inverno será curto ou comprido. O outono vai nos dizer se fizemos realmente o necessário ou se enganamos a nós mesmos através do anestésico temporário de conversas e fingimento, de dizer a nós próprios que trabalhamos quando não o fizemos. O solo e a chegada do outono em conjunto ocupam o banco do júri que apresenta a verdade final do esforço humano. Não pode haver disputa no veredito final, pois a prova da labuta, do cuidado e da paciência são incontestáveis. Ou as colheitas são fartas ou não, e se não forem, não precisamos olhar para nada mais além das mãos daqueles que tornaram a responsabilidade a seu cargo na primavera passada. É melhor nem mencionar as desculpas de solo pobre, sementes ruins ou mau clima, pois o semeador escolheu o solo. O semeador escolheu a semente. Somente o semeador será o responsável pelas colheitas, não as circunstâncias. Nada é mais emocionante do que uma colheita farta e nada mais horrível do que um campo infrutífero no outono. O mesmo ocorre com aqueles que têm a responsabilidade pelo plantio das culturas no campo e também com aqueles que têm a responsabilidade da vida e do sucesso no mundo dos negócios e do trabalho. Um resultado escasso e improdutivo na estação reservada à colheita confessa nossos fracassos passados difíceis e necessários. Uma conta bancária sem fundos é sinal de um esforço passado ineficaz, é sinal de uma oportunidade perdida, é sinal de muita protelação ou preguiça. A lei do universo é perfeita, aplica-se perfeitamente ao fazendeiro e ao homem de negócios. A lei aplica-se igualmente a todas as coisas e a todas as pessoas. A lei perdura desde a criação do mundo e durante todo esse tempo, os homens tentam enganá-la, discutir com ela e até mesmo ignorá-la. No final, nossos resultados demonstram se obedecemos ou não às suas ordens. A lei é simples e conhecida por todos. A lei é: colhe-se o que se planta. Em todas as áreas da existência humana, esteja ciente de que recebemos retorno de tudo aquilo que colocamos neste mundo. É a forma da natureza empatar o jogo. Tanto os pensamentos quanto as ações determinam o resultado, o estilo de vida e a atitude humana. As mentiras, mais cedo ou mais tarde, atraem mentiras de volta. Encontrar uma maneira mais fácil à custa da qualidade levará uma parte inevitável nos lucros que diminuem e nas noites de insônia. Todo esforço, seja em serviços, marketing, recrutamento ou produtos, deve trazer o bem para todos aqueles envolvidos, ou o esforço não resistirá ao teste final do tempo. O milho plantado na primavera produzirá o milho no outono, assim como o trigo, a cevada, os melões. Cada um produz sua própria espécie. Você não pode plantar um cultivo e esperar colher outro, somente por ter mudado de ideia durante o verão. É uma tendência do ser humano olhar para aqueles que desfrutam do sucesso como se eles, em algum ponto do passado, tivessem tido sorte ou tivessem sido desonestos. Certamente o homem que dirige o carro de luxo para sua dispendiosa casa na colina não poderia merecer tudo isso através do trabalho duro e do sacrifício. Esta é a linguagem do pobre. Para o homem afortunado com o carro e a casa na colina, estas são as colheitas oferecidas a ele em seu outono da estação de trabalho, como justas recompensas pelos esforços despendidos durante uma primavera anterior de sua vida. Uma primavera em que aqueles que agora condenam o homem possivelmente sentaram e riram, ou pescaram, ou contaram histórias. Esta é a insensatez do homem. Aqueles que não possuem sempre vão desprezar o possuidor. Aqueles que condenam o homem ou a mulher de sucesso por sua boa sorte ou desonestidade aparentes não têm consciência do preço frequentemente pago pelo sucesso. Eles não podem ver as grandes decepções, as esperanças destruídas ou os sonhos frustrados. Eles não entendem os riscos envolvidos, tanto em levantar quanto em investir um capital por uma ideia ainda não comprovada. Eles não veem os envolvimentos legais, os encargos fiscais, os desafios do trabalho ou as regulamentações governamentais restritivas, nem avaliam a discórdia familiar que parece acompanhar automaticamente a busca de sucesso.
Aqueles que condenam, veem, desprezam o resultado e conscientes do custo e da causa que produziram o sucesso. Por tanto tempo quanto os egoístas do mundo continuarem a desprezar o vencedor, tanto tempo eles continuarão a viver da mesma forma medíocre. No outono, desfrutamos ou damos desculpas. Para aqueles que deixaram de tirar total proveito da primavera, que deixaram de proteger suas plantações cuidadosamente durante o calor do verão, não pode haver motivos legítimos, só desculpas e desculpas. São tentativas meramente apologéticas para colocar a culpa nas condições de preferência e em nós mesmos. A diferença entre um apartamento inadequado e uma mansão na colina é a mesma que a diferença entre um esforço médio na primavera e um esforço maciço na primavera. A natureza sempre promete que um punhado de sementes produz um alqueire, que receberemos mais do que plantamos. Sabendo disto, como todos sabemos, esquecemos que para colher muitos alqueires, que é a medida do sucesso, ainda temos que plantar muitos punhados de sementes. Uma ação maciça na primavera da vida ainda é a exigência para o sucesso maciço no outono. 40 horas por semana despendidas nos campos da oportunidade podem não ser suficientes, especialmente se forem despendidas no campo errado. Algumas vezes, para melhorar nossos resultados, temos que aceitar dolorosamente que nosso campo atual tem pedras demais, espinhos demais ou que o solo fértil não é profundo o suficiente. Embora haja grande dificuldade em trocar um campo por outro mais fértil, essa dificuldade é insignificante comparada à dificuldade extrema que decorre do fato de não fazer a troca. A estação do inverno. O inverno, como a primavera, é uma estação que pode fazer sua rápida aparição durante qualquer estação, como um lembrete efêmero de sua força suprema. No meio do verão, enquanto conscientemente cultivamos nossas safras cuidadosamente plantadas, o inverno pode descer momentaneamente sobre nós como se ameaçando retirar os frutos de nossos esforços. O inverno pode fazer sua aparição ameaçadora durante a estação da oportunidade, a primavera, e se não respondermos rapidamente para cancelar seu efeito potencialmente devastador, a estação da oportunidade será tirada de nós por uma das tempestades da vida, deixando-nos com mais outro ano inteiro de espera. O inverno pode aparecer prematuramente durante a estação da colheita, o outono, bem quando estamos para colher as recompensas do esforço humano dispensado e deixa-nos com plantações ou resultados de muito pouco valor. A primeira grande lição da vida é aprender que o inverno sempre virá. Não apenas o inverno do frio, vento, gelo e neve, mas os invernos humanos de desespero e solidão, decepção ou tragédia. É inverno quando nossas súplicas não são atendidas ou quando os atos de nossos filhos deixam-nos abalados e aturdidos. É inverno quando a economia volta-se contra nós ou quando os credores nos perseguem. É inverno quando a competição ameaça ou quando o amigo se aproveita de nós. O inverno vem de muitas maneiras e em qualquer tempo, tanto para o cultivador das plantações quanto para a pessoa de negócios ou até mesmo para nossas vidas pessoais. A chegada do inverno encontra-nos em uma de duas categorias. Ou estamos preparados ou estamos despreparados. Para aqueles que estão preparados, que plantaram em abundância na primavera, protegeram suas plantações cuidadosamente durante o verão e colheram maciçamente durante o outono, o inverno pode ainda ser uma outra estação de oportunidade. Pode ser uma época para leitura, época para planejamento, época para juntar nossas forças para a primavera vindoura e uma época para usufruir de um abrigo confortável. Pode ser uma época de grande satisfação, época para ser compartilhada com aqueles que amamos e com aqueles com quem trabalhamos. Época de manifestação de gratidão e época para compartilhar as dádivas generosas da vida. O inverno é uma época para ficarmos gratos tanto pelo que temos quanto pelo que podemos ainda conseguir. O inverno é época de descanso, mas não descanso excessivo. É época de desfrutar dos frutos de nosso trabalho, mas não para a gula. É época para conversar amenidades, mas não para boatos. É época de gratidão, mas não de complacência. É época para orgulhar-se, mas não para ser vaidoso. O que fazemos com o nosso tempo, nós próprios, nossos amigos e com nossas atitudes durante a estação do inverno determina o que faremos com a próxima primavera.
Estamos destinados a desenvolver constantemente nossas condições, nós mesmos e nossos resultados. Ou desenvolvemos ou regredimos, pois nunca permanecemos os mesmos. Se não desenvolvemos, é porque não usamos nossa inteligência, nosso raciocínio e nosso potencial completo. E, finalmente, o que não usamos, perdemos. Através da falta de uso, podemos perder nossa inteligência, raciocínio, potencial e força. E quando a falta de uso ou o mau uso custa-nos esses valiosos atributos humanos, nós previsivelmente regredimos. Novamente, é uma lei básica da vida que exige ou o progresso humano ou a regressão humana. Para aqueles que estão preparados para a chegada do inverno, deixe-os usarem o inverno como usariam a primavera, para tirar proveito. Para aqueles que estão despreparados, a chegada do inverno é época de arrependimento e época de tristeza. Pela falta de disposição de suportar a dor da disciplina anterior, suportamos agora a dor mais forte do arrependimento. Os pesos e grilhões da disciplina pareceriam insignificantes quando comparados com os pesos massivos e restrições incômodas do arrependimento. Arrependimento é um celeiro vazio e uma cozinha vazia, quando o próximo outono está ainda a um ano de distância. Mesmo com a chegada da primavera, nossos esforços serão despendidos com o estômago vazio e a carteira vazia. Para aquele que está preparado, o inverno é a primavera em uma outra forma, mas para quem está mal preparado, a chegada do inverno está cheia de horror e incerteza. O amor e a harmonia dão lugar a acusações e raiva. A época de experimentar o horror de um inverno para o qual estamos despreparados está na primavera e em nossa mente. Deixe a imaginação pintar para nós os ventos gelados, os campos cobertos pela neve e o gelo cobrindo as árvores. Vamos experimentar aos olhos de nossa mente o lamento de uma criança faminta e a decepção espelhada nos olhos da pessoa que amamos. Vamos experimentar emocionalmente a procura desajeitada por desculpas e justificativas para nossos erros passados e o medo que vem quando alguém bate na porta ou quando chega a correspondência. A antecipação destas cenas pode fornecer o abalo que nos levará para o esforço maciço na primavera, e que estes esforços possam impedir nossa imaginação horrorizada de tornar-se realidade. O inverno pode marcar nossas vidas de muitas pequenas maneiras no decorrer de todas as estações do ano, testando-nos e passando-nos lembretes sutis sobre a situação daqueles vivendo rodeados pelo inverno. O inverno pode ser uma oportunidade perdida ou a perda de um amor. O inverno ocorre quando um amigo de confiança lhe dá motivos de decepção ou quando o negócio esperado vai para um competidor. Uma rajada fria repentina, palavras ásperas de alguém que você ama é o inverno. E também o pessimismo ou cinismo de alguém cujo conselho e opinião você procura. O principal desafio enfrentado por aqueles rodeados pelo inverno é não deixá-lo afetar a chegada da primavera e nossa capacidade de reconhecer essa chegada. Muito da vida está em aprender a sempre permanecer como parte da solução, antes que permitir que nos tornemos parte do problema. Se você encontra-se sem amor, dinheiro ou emprego, é o inverno. E o motivo de sua aparição pode ser uma primavera que você perdeu em algum ponto. A negligência é sempre dispendiosa e o inverno é meramente uma condição. Um efeito trazido por alguma causa anterior. Dar muita importância ao rigor de nosso inverno pessoal simplesmente torna o inverno mais difícil de suportar. Investigue os limites mais profundos de sua mente e de sua alma com o objetivo de descobrir a causa real dentro de você. A adversidade raramente é atribuível a alguém ou a alguma coisa externa a nós mesmos. Culpar influências externas pelas condições do inverno é uma desculpa adequada para desviar a responsabilidade. É uma tendência humana, normal, colocar a culpa de um inverno da vida em outra pessoa, e esta é a razão da maioria dos seres humanos colherem um resultado da mediocridade que acompanha tal comportamento. Para que as coisas ou condições mudem, as atitudes humanas, opiniões e hábitos devem mudar. As conversas sobre como as coisas deveriam ser, sobre por que as coisas não são justas, são só isso, conversa. O preguiçoso e os sem ambições empenham-se nesse tipo de conversa improdutiva durante os invernos da vida, pois há uma certa euforia produzida por essas conversas vazias que entorpece os sentidos da realidade cruel, de como as coisas realmente são. A mesma euforia é encontrada na televisão e naqueles que a usam como uma fuga de sua própria vida vazia.
É encontrada no álcool e outras drogas usadas por aqueles que buscam soluções nos meios externos. É encontrada em boatos infundados que deixam aqueles que os fazem fechar os olhos sobre suas próprias fraquezas ao atacar a fraqueza dos outros. Deixe o inverno encontrar você planejando a chegada da primavera e não contemplando os erros de delegação e de omissão do ano passado. Deixe o inverno encontrar você com um semblante alegre e um coração contente, com uma boa palavra para todos ao seu redor, com confiança no futuro, não apreensão, com a apreciação do passado, não arrependimento e, finalmente, com gratidão por suas realizações, adversidades e incertezas da vida, pois cada um é uma forma de bênção que remove todas as limitações das possibilidades futuras da vida. O inverno é uma época para exame, ponderação e introspecção. É época para reavaliar o objetivo e o método, para redescobrir a direção do objetivo que com frequência é desviada. É época de encontrar novas maneiras de resolver antigos dilemas e para projetar planos sem precedentes para contribuir com outros menos afortunados que nós. É época de entender e controlar a raiva, aquela frequente emoção humana que faz com que façamos julgamentos sem a justa deliberação. É época de analisar nossa imparcialidade e superar nossa tendência de vomitar apressadamente nossa condenação sem uma análise completa, pois é este o peso da ignorância. O inverno é época de sermos sinceros com nós mesmos, sobre nós mesmos, quando a tendência é nos enganarmos. É época de desenvolver as aptidões que nos permitem conviver com pessoas imperfeitas, pois mesmo um tolo pode conviver com pessoas perfeitas. É também época de tornarmos-nos sábios o suficiente para saber o que dizer e também saber o que deixar passar e o que não dizer. A sabedoria que vem com o uso cuidadoso do inverno ensina-nos também que a evolução é meramente uma revolução em um passo mais lento e que a mudança gradual e constante é a ordem do universo. Apenas aqueles atributos humanos valiosos da honestidade, lealdade, amor e confiança em Deus e no próximo estão destinados a permanecerem constantes. O inverno é uma época para ficarmos gratos por nossas realizações ou por termos suportado nossa falta de realizações. A estação fisicamente inativa do inverno é época de contribuir para nosso celeiro de conhecimentos através da educação contínua, que na verdade não significa aprender coisas que não sabemos, mas sim aprender a nos comportar como não nos comportamos agora. Os fatos e coisas da vida são automaticamente aprendidos por cada um de nós quando nos inspiramos com a emoção de alta expectativa e crença em nossas próprias habilidades. Com o inverno, vem a oportunidade de colocar em dia promessas não cumpridas e cartas não respondidas. É época também de incentivar os jovens que são inseguros com sua inexperiência e para incentivar os idosos que, devido à sua experiência, ficam apreensivos com o futuro. Não deixe qualquer inverno passar sem investir bastante de seu tempo em assegurar, ensinar e incentivar os outros, pois, ao fazer isso, sua recompensa será uma confiança elevada em si próprio. O professor sempre é o maior receptor das lições que ele procura ensinar aos outros. Deixe o inverno encontrar você pensando primeiro em alguém mais e apreciando e sendo cortês e sendo gentil e por todas as formas. Deixe o inverno encontrar você rindo mais, mesmo que os ventos estejam frios e as neves cubram o solo, que logo trará uma nova vida. A derrota, o melhor começo. Alguém já disse, não rogue para que as coisas sejam mais fáceis, antes rogue por mais obstáculos e mais desafios, pois é com eles que o caráter do homem e sua vontade de vencer são formados. Quase todas as histórias de sucesso que conheço começaram no ponto em que a pessoa encontrava-se completamente prostrada, em total impotência mental e financeira. Nestas condições, as pessoas sentem-se, em geral, suficientemente revoltadas para alcançar seu interior bem profundo para retirar talentos, aptidões, desejo e determinação, os elementos básicos necessários para alguém que deseja que as coisas melhorem. É diante da adversidade que as coisas começam a mudar e as coisas sempre mudam como um resultado da mudança pessoal que ocorre. Descobri que as coisas nunca mudam, não por si mesmas. É o momento em que o ser humano, com revolta, desejo e determinação suficientes para mudar sua vida, dirige-se finalmente ao plenário da justiça humana e grita para que todo mundo escute. Chega de derrota e humilhação. Eu não vou mais tolerar isso.
Esse é o momento em que a hora, o destino e as condições convocam a reunião às pressas e os três esgotados concordam. É melhor ficarmos de lado, pois não temos forças para impedir esse tipo de resolução. Mas, infelizmente, as massas de pessoas não mudam. Elas esperam que as condições mudem, culpando os outros ou culpando as situações por seu escasso progresso. Elas aceitam a derrota como se fosse o desígnio da natureza, que a humanidade rolasse em poças de derrota e autopiedade. Mas a vida vai continuar, mesmo que você agora possa estar derrotado. O mundo acordará amanhã exatamente como fez hoje, e os fatos continuarão a se manifestar com uma regularidade constante. Seu papel atual de fracasso ou sucesso é uma condição temporária. Você reagirá contra o fracasso tão certo quanto você caiu no fracasso. A condição de qualquer pessoa que se sente derrotada e envergonhada está se repetindo com milhares de seres humanos em algum ponto do país neste exato momento. Alguém uma vez sugeriu que eu deveria dizer a mim mesmo: isto também vai passar. A cada vez que ficasse tentado a achar que eu tinha aceitado toda a negatividade e fracasso que minha vida poderia tolerar. De todos aqueles que neste momento estão mental, espiritual e financeiramente esgotados, alguns vão lutar por novo começo. E ao encontrá-lo vão colocar-se novamente em pé e vão voltar para o mundo para não apenas fazerem bem, mas para deixarem suas marcas indelevelmente impressas no mundo político, social ou dos negócios. Vão escrever sobre eles, falar sobre eles e eles serão observados pelos colegas em várias maneiras. O mundo então o julgará como tendo sorte, de alguma maneira, e não terá conhecimento da agonia e solidão que cada um experimentou antes que começasse sua marcha para cima e para a realização. Desta forma, por mais tolo que possa soar, agradeça a Deus por suas limitações ou fracassos presentes, se esse for o caso, pois agora você ocupa uma posição de onde quase todas as histórias de sucesso têm início. Você pode ir para onde deseja ir, fazer o que deseja fazer, tornar-se o que deseja ser, exatamente de onde você está. Longfellow começou aí, também Michelangelo e Lincoln. Rod Serling escreveu 40 histórias antes que uma fosse aceita. Disney foi demitido de um jornal que achou que ele não tinha talento. Richard Byrd espatifou o avião nas primeiras 2 vezes em que voou sem um instrutor, mas continuou para tornar-se um dos maiores exploradores do mundo. Assim, fique grato pela adversidade, mas para seu próprio futuro melhor, faça essa adversidade trabalhar para você e não contra você. O mundo de boa vontade tomará seu partido e o deixará sentir pena de si próprio até você finalmente morrer pobre e sozinho, se for isso que você quer. O mundo também ficará de lado, uma vez que você decida firmemente que sua situação atual é apenas temporária, que vai voltar a ficar em pé e vai continuar até deixar sua marca. O mundo realmente não tem tempo para importar-se com a escolha que você faz. Assim, pelo menos por você mesmo, dê uma oportunidade para a aventura com seus olhos firmemente fixados na realização e não meramente na existência e na autopiedade. Deste momento em diante, e durante o que permanece no saldo de sua vida, comprometa-se com a excelência, lembrando-se de que seu desafio é vencer. Afinal, você tem apenas uma vida. Vamos fazer alguma coisa notável. Não caminhe na minha frente. Pode ser que eu não siga. Não caminhe atrás de mim. Posso não ser o seu guia. Investir isso. Caminhe ao meu lado. E seja meu amigo.